pessoal, nós somos o Literife e hoje nós vamos fazer uma análise da obra Senhora, escrita por José de Alencar, que foi um político e escritor brasileiro muito importante para a nossa literatura. Senhora é um romance urbano que retrata um casamento por interesse no século XIX. Agora eu vou fazer um resumão sobre o livro, que é basicamente o quê? A Aurélia, ela é uma jovem órfã que deseja se casar com seu namorado, o Fernando. Só que ele acaba desfazendo o noivado para se casar com uma mulher mais rica que ela. E a história se baseia nisso. Agora eu vou analisar um pouco dos personagens para vocês entenderem melhor também sobre o que a gente vai falar no vídeo. A Aurélia, ela é a principal personagem do livro e ela retrata o papel da mulher na sociedade no século XIX. No início da história, ela era vista como uma pessoa bem frágil, apaixonada, mas no decorrer da história, ela passa a ser fria e calculista e tem sede de vingança. Outro personagem muito importante para o livro é o Fernando, que ele é o homem dos sonhos da Aurélia. Ela sonha em se casar com ele e a história se baseia neles dois. E eu acho que com isso já dá para vocês entenderem o que vai acontecer. Agora sobre o contexto histórico e social, Senhora foi publicado em 1875, durante o segundo reinado no Brasil. Nessa época, no âmbito político, o Brasil estava se consolidando ainda como uma nação independente e ele estava buscando se modernizar através de reformas políticas e econômicas. Agora, mais no contexto literário, o Brasil vivia um movimento romântico que valorizava a emoção, a subjetividade, a imaginação e o nacionalismo. Esse livro tem essas características típicas do romantismo, como a ênfase nas emoções dos personagens, os conflitos amorosos intensos, a idealização do amor e o foco nas experiências e percepções individuais. José de Alencar foi um dos principais representantes no Brasil do romantismo, e o contexto histórico e social em que a obra foi escrita influenciou o movimento literário, visto que os autores da época buscavam refletir mais as questões e os conflitos da sociedade brasileira em suas obras. Senhora aborda vários temas e assuntos. Dentre eles, nós temos o amor. O livro é essencialmente uma história de amor entre Aurélia e Fernando. E apesar de ser escrito de uma forma idealizada e romântica, há problemas mais complexos, como, por exemplo, o casamento por aparência e a luta pelo poder dentro dessa relação. No romance, a sociedade carioca do século XIX é criticada, principalmente pelo fato da hipocrisia e pelas pessoas serem julgadas pelo dinheiro que têm. O livro também aborda sobre a ascensão social. Isso é perceptível através do personagem da Aurélia, que de pobre ela passa para rica e poderosa, e isso afeta nos relacionamentos e na própria vida dela. A honra também é um tema bastante visto no livro, já que as pessoas usavam dela para tanto defender a integridade de alguém, ou para justificar comportamentos mesquinhos ou algo assim. No caso da personagem principal, ela tinha sempre a honra dela subestimada. E é perceptível observar isso quando a Aurélia quer escolher com quem ela vai se casar. E aí ela tem uma conversa com seu tutor e ele quer afirmar que é ele que tem que escolher. Só que ela diz na página 23... Completei 19 anos. Posso requerer um suplemento de idade, mostrando que tenho capacidade para reger minha pessoa e bens. Com maioria de razão, obterei do juiz de órfãos, apesar de sua oposição, um alvará de licença para casar-se com quem eu quiser. Se estes argumentos jurídicos não lhe satisfazem, apresentar-lhe-ei um que é pessoal. Então, a honra dela é subestimada e ela ainda assim consegue reverter a situação. A Aurélia era vista no início da história como uma mulher frágil. Depois que ela ganha uma herança, ela quer ser vista de outra forma pela sociedade que a cercava. Então, ela se torna uma mulher forte, independente, que toma as rédeas da sua vida e da sua fortuna. E assim, o livro Senhora é considerado um dos primeiros livros feministas da literatura brasileira, já que ela não vivia nos padrões que as mulheres da época viviam. Bom, o estilo literário da obra é fortemente influenciado pelo romantismo e apresenta elementos do romantismo urbano e regionalista, e conta também com traços do realismo. E também aborda uma história de amor e conflitos sociais. Bom, a linguagem do livro é acessível, mas ela apresenta um estilo próprio do século XIX, com uma sintaxe elaborada e um vocabulário meio arcaico, então isso pode soar um pouco estranho para nós leitores contemporâneos.
A escrita apresenta elementos como metáforas, comparações e outras figuras de linguagem, principalmente na fala dos personagens principais, e dessa forma acaba enriquecendo e dando mais beleza e expressividade para o vocabulário. No livro, o escritor usa o regionalismo para descrever as paisagens, os costumes e expressões típicas do Nordeste do Brasil, que é a sua região natal, e dessa forma ele traz mais autenticidade à sua narrativa. Em geral, os personagens apresentam em suas falas um diálogo realista, onde eles expressam todos os seus sentimentos de uma forma bastante intensa e eles trazem à tona os ideais do romantismo. Bom, apesar do livro ter um vocabulário mais complicado e obter traços poéticos e regionalistas, ainda assim é possível compreender o que se passa dentro do relacionamento de Aurélia e Fernando. E para enriquecer ainda mais a narrativa, o autor traz experiências culturais suas e ideais do romantismo. Na nossa opinião, a obra é uma leitura interessante e instigante, porém com algumas ressalvas. Um dos pontos positivos do livro é a habilidade de Alencar em retratar a sociedade da época, com suas nuances, intrigas e relacionamentos. Além disso, a trama central é envolvente e apresenta reviravoltas surpreendentes, mantendo o leitor atento até o desfecho. No entanto, há momentos em que a narrativa se torna um pouco arrastada, com descrições excessivas de cenários e situações. Também, sobre a personagem principal, a Aurélia, embora seja apresentada como uma mulher forte e independente, ela acaba se tornando um pouco caricata em alguns momentos, o que pode incomodar alguns leitores. Senhora é uma obra de grande importância para a literatura brasileira, tanto por sua qualidade literária, quanto por sua relação com o movimento do romantismo. Lembrando que Alencar foi um dos principais representantes do romantismo no Brasil, e ele buscava retratar a natureza e as emoções humanas de uma forma intensa e dramática. Para quem se interessou pelo tema, surgiram algumas obras como Iracema, também de José de Alencar, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Essas obras trazem reflexões sobre a sociedade brasileira da época e são consideradas marcos da literatura nacional. Enfim, quem gostou do vídeo, puder deixar o like, nos ajudar comentando. Se vocês quiserem deixar sugestões no comentário de outras obras que vocês querem que a gente leia, que a gente analise, né? E enfim, é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreva e até a próxima.